Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Aos olhos do mundo, William Carter tinha tudo o que qualquer pessoa poderia desejar. Aos 47 anos, ele era conhecido como um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Dono de uma enorme empresa de tecnologia, proprietário de mansões luxuosas e cercado por pessoas que sempre diziam admirar sua inteligência e seu poder, William parecia viver uma vida perfeita. Mas por trás das paredes de vidro de sua mansão, existia uma realidade que poucos conheciam. William havia construído seu império começando do zero. Ele nunca esqueceu os dias em que sua própria mãe trabalhava em casas de famílias ricas para conseguir colocar comida na mesa. Ele se lembrava das vezes em que ela voltava para casa cansada, com as mãos machucadas e os olhos cheios de lágrimas depois de ser tratada como alguém inferior. Por isso, apesar de toda a sua riqueza, William carregava uma regra que nunca abandonou: ninguém deveria ser humilhado por causa do trabalho que fazia. Durante anos, ele acreditou que sua esposa, Victoria, compartilhava dos mesmos valores. Ela era elegante, inteligente e vinha de uma família influente. Aos olhos dos outros, os dois formavam o casal perfeito: riqueza, beleza e sucesso. Mas com o tempo, pequenas atitudes começaram a revelar um lado de Victoria que William nunca imaginou existir. Ela se preocupava mais com aparências do que com pessoas. Tratava funcionários como se fossem invisíveis e acreditava que o dinheiro dava a ela o direito de controlar todos ao seu redor. William, ocupado administrando seus negócios e viajando constantemente, não percebia a profundidade daquele comportamento. Até aquela noite. Era uma noite especial na mansão Carter. William havia preparado um jantar para celebrar uma grande conquista da empresa. Empresários importantes, amigos da família e pessoas da alta sociedade estavam reunidos no salão principal, cercados por luxo e sofisticação. Entre os funcionários responsáveis pelo evento estava Emily Thompson, uma jovem empregada que trabalhava na mansão há poucos meses. Emily era dedicada, educada e fazia seu trabalho com orgulho, mesmo enfrentando dificuldades na vida pessoal. Ela acreditava que todo trabalho honesto merecia respeito. Mas naquela noite, um pequeno acidente mudaria tudo. Enquanto servia aos convidados, Emily tropeçou levemente ao colocar uma bandeja sobre a mesa. Uma taça caiu e quebrou no chão. O silêncio tomou conta do salão. Victoria imediatamente se levantou, não para ajudar, mas para demonstrar sua raiva. "Você tem ideia de quanto custa essa taça?" disse ela com uma voz fria diante de todos. "Pessoas como você deveriam prestar mais atenção antes de entrar em lugares onde não pertencem." Emily abaixou a cabeça, tentando controlar a vergonha. Ela pediu desculpas várias vezes, mas Victoria continuou, aumentando a humilhação diante dos convidados. Algumas pessoas desviaram o olhar, desconfortáveis. Outras permaneceram em silêncio, com medo de enfrentar a esposa do homem mais poderoso daquela sala. O que ninguém sabia era que William havia acabado de chegar. Ele estava parado na entrada do salão, observando cada palavra, cada gesto e cada expressão de desprezo. Pela primeira vez em muitos anos, ele enxergava sua esposa de uma maneira completamente diferente. A mulher que ele amava estava fazendo exatamente aquilo que ele mais odiava, destruindo a dignidade de alguém que não tinha poder para se defender. Naquele momento, William percebeu que a maior ameaça ao seu império não estava nos concorrentes, nas crises financeiras ou nos inimigos dos negócios. Estava dentro de sua própria casa, e a decisão que ele tomaria naquela noite mudaria para sempre a vida de todos ali presentes. Naquela noite, a mansão Carter parecia saída de uma revista de luxo. As enormes janelas refletiam as luzes da cidade, os lustres de cristal iluminavam o salão principal e os convidados conversavam enquanto seguravam taças de vinho caro. Para todos ali presentes, aquela era apenas mais uma demonstração do poder e da riqueza de William Carter. Mas para Emily Thompson, aquela noite representava algo completamente diferente. Ela estava há 3 meses trabalhando como empregada na mansão. Diferente de muitos funcionários que já haviam passado pela casa, Emily não tinha chegado ali por indicação de pessoas importantes. Ela precisava daquele emprego para sustentar sua pequena filha de 8 anos e pagar as contas que acumulavam depois que seu marido faleceu. Mesmo enfrentando dificuldades, Emily sempre chegava cedo, mantinha um sorriso no rosto e fazia seu trabalho com dedicação. Ela acreditava que a honestidade de uma pessoa não era medida pelo dinheiro que ela tinha no banco, mas pelo caráter que carregava no coração. Naquela noite, ela recebeu a responsabilidade de ajudar no jantar de celebração da empresa de William. Era uma oportunidade importante, pois vários empresários e pessoas influentes estavam presentes.
Emily sabia que qualquer erro poderia colocar seu emprego em risco. Enquanto caminhava pelo salão segurando uma bandeja com cuidado, ela observava discretamente a felicidade dos convidados. Alguns funcionários trabalhavam em silêncio, quase invisíveis aos olhos dos ricos que estavam ali. Foi quando Victoria Carter entrou no salão. Ela usava um vestido vermelho elegante, joias brilhantes e caminhava como se fosse dona de todo o lugar. Todos admiravam sua aparência, mas os funcionários já conheciam seu comportamento. Victoria tinha o hábito de tratar as pessoas humildes como se fossem inferiores. E Emily, certifique-se de que ninguém veja você parada, disse ela friamente ao passar por ela. Funcionários devem saber o seu lugar. Emily respirou fundo e respondeu educadamente. Sim, senhora Carter. Ela tentou ignorar o comentário e continuar seu trabalho, mas Victoria parecia determinada a encontrar algum motivo para constrangê-la. Alguns minutos depois, enquanto Emily servia os convidados próximos à mesa principal, um homem esbarrou nela sem querer. A bandeja se inclinou e uma taça de cristal caiu no chão, quebrando em vários pedaços. O som do vidro quebrando fez todos pararem. Emily ficou imóvel. Me desculpem, foi um acidente, disse ela rapidamente, ajoelhando-se para recolher os pedaços. Mas antes que ela pudesse terminar, Victoria apareceu. Um acidente? Perguntou ela com um sorriso de desprezo. Você sabe quanto custa essa taça? Emily abaixou os olhos. Eu sinto muito, senhora. Vou limpar tudo e isso não vai acontecer novamente. Victoria cruzou os braços. Esse é o problema de colocar qualquer pessoa dentro de uma casa como esta. Elas começam a achar que pertencem a este lugar. O salão ficou em silêncio. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis, mas ninguém teve coragem de interromper a esposa do bilionário. Talvez você devesse procurar um trabalho onde não precise lidar com coisas que estão acima da sua capacidade, continuou Victoria. As palavras atingiram Emily profundamente. Ela segurou as lágrimas, lembrando da filha esperando por ela em casa. Eu só estou tentando fazer meu trabalho, senhora. Victoria deu uma pequena risada. Pessoas como você sempre dizem isso. Nesse momento, uma voz firme ecoou atrás dela. Pessoas como ela? O ambiente inteiro congelou. Victoria virou lentamente. Na entrada do salão estava William Carter. Ele havia chegado alguns minutos antes sem avisar ninguém. Seu rosto mostrava uma mistura de surpresa, tristeza e decepção. Durante anos, ele acreditou conhecer sua esposa, mas agora estava vendo uma versão dela que nunca tinha imaginado. Emily levantou o olhar e percebeu que o homem mais poderoso daquela casa estava ali observando tudo. William caminhou lentamente até o centro do salão. Todos esperavam que ele defendesse sua esposa. Afinal, Victoria era a mulher que estava ao seu lado há anos. Mas ninguém sabia que William carregava uma promessa feita à sua mãe décadas atrás: nunca permitir que sua riqueza transformasse seu coração em algo cruel. Ele olhou para a taça quebrada no chão, depois para Emily com os olhos cheios de vergonha, e finalmente encarou Victoria. Quero que você repita o que acabou de dizer. Victoria tentou sorrir. William, amor, não é nada. Essa funcionária cometeu um erro e eu apenas estava ensinando uma lição. Mas William não sorriu. Pela primeira vez em muitos anos, Victoria percebeu que o homem ao seu lado estava realmente decepcionado com ela. E naquele momento, todos no salão entenderam que aquela noite não seria apenas uma festa de negócios. Seria a noite em que o império de William Carter enfrentaria seu maior teste: escolher entre proteger uma imagem perfeita ou defender aquilo em que realmente acreditava. Naquela noite, depois do silêncio pesado que tomou conta do salão, ninguém ousava respirar mais forte. Todos esperavam a reação de William Carter. Victoria ainda mantinha a postura de mulher poderosa, acreditando que, como sempre, seu marido ficaria ao lado dela diante dos outros. Durante anos, ela havia usado o sobrenome Carter e a influência da família para conseguir tudo o que queria. Mas daquela vez era diferente. William caminhou até Emily e se abaixou para ajudá-la a recolher os pedaços de vidro no chão. A atitude simples deixou todos chocados. Um dos empresários presentes olhou surpreso para o outro. Um bilionário como William Carter, dono de uma das maiores empresas do país, ajoelhado no chão ajudando uma funcionária? Para William, aquilo não era humilhação. Era respeito. Emily, olhe para mim, disse ele calmamente. A jovem levantou os olhos, ainda emocionada. Você não fez nada errado. Um acidente pode acontecer com qualquer pessoa. O que nunca deveria acontecer é alguém ser tratado como menos importante por causa do trabalho que faz. As palavras fizeram Emily segurar as lágrimas. Ela estava acostumada a ser ignorada, a ouvir ordens frias e a sentir que sua presença não importava.
Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, alguém a fez sentir que ela tinha valor. Vitória observava tudo com raiva. William, você está exagerando, disse ela. Você está defendendo uma empregada contra sua própria esposa na frente de todos? William se levantou lentamente. Não, eu estou defendendo o respeito. O salão ficou completamente silencioso. Eu passei anos construindo empresas, contratos e uma reputação, continuou ele. Mas nada disso teria significado se eu permitisse que o dinheiro destruísse os valores que aprendi quando eu não tinha nada. Vitória ficou sem resposta. William se virou para todos os convidados. Quero deixar uma coisa clara. Nesta casa, ninguém será tratado como inferior. Não importa se alguém usa um terno caro ou um uniforme de trabalho. O caráter de uma pessoa não está na sua conta bancária. Alguns convidados começaram a aplaudir discretamente. Outros baixaram a cabeça, envergonhados por terem ficado em silêncio enquanto Emily era humilhada. Vitória, porém, não aceitava perder o controle. Você está fazendo isso por uma desconhecida? Perguntou ela com indignação. Depois de tudo que construímos juntos. William olhou para ela com tristeza. Talvez esse seja o problema, Vitória. Eu pensei que você tinha construído tudo comigo. Mas hoje percebi que talvez eu estivesse sozinho acreditando nos mesmos valores. Aquelas palavras machucaram mais do que qualquer crítica, porque pela primeira vez Vitória percebeu que não era apenas uma discussão. Ela estava perdendo a confiança do homem que sempre esteve ao seu lado. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora, William encontrou Emily na cozinha terminando seu trabalho. Você não precisa pedir demissão, disse ele. Emily ficou surpresa. Eu achei que depois de tudo isso eu teria que sair. William balançou a cabeça. Pessoas honestas e trabalhadoras são exatamente as pessoas que uma empresa precisa valorizar. Ele então revelou que havia decidido criar um novo programa dentro de sua empresa para ajudar funcionários de baixa renda a receberem melhores oportunidades, cursos e crescimento profissional. Emily ficou emocionada. O porquê está fazendo isso por mim? William sorriu levemente. Porque alguém fez algo parecido pela minha mãe quando ela precisava. E porque hoje você me lembrou de uma coisa que eu quase esqueci. O sucesso só vale a pena quando podemos usá-lo para melhorar a vida de outras pessoas. Enquanto isso, no andar superior da mansão, Vitória observava a cidade pela janela. Pela primeira vez, ela sentia que sua riqueza não conseguia comprar aquilo que realmente importava: respeito. Na manhã seguinte, uma notícia inesperada começou a circular entre os funcionários da empresa Carter. O próprio bilionário havia defendido uma empregada diante de todos e tomado uma decisão que mudaria a cultura de sua companhia. A história se espalhou rapidamente. Muitos começaram a admirar William ainda mais. Mas para Vitória, aquela noite marcou o começo de uma transformação dolorosa. Ela teria que enfrentar uma pergunta que nunca havia feito antes. Será que ela realmente era uma pessoa de valor, ou apenas alguém que se escondia atrás do luxo? E enquanto William reconstruía sua relação com aqueles que trabalhavam ao seu redor, uma nova fase começava. Uma fase onde o verdadeiro poder não seria medido pelo dinheiro que alguém possuía, mas pela maneira como tratava aqueles que não podiam oferecer nada em troca.